gente, o vídeo de hoje é desse bolinho aqui, ó, low carb de coco que eu fiz pro aniversário do meu marido. Então, é aniversário dele hoje, então eu fiz esse bolinho pro aniversário dele. Eu fiz de coco, porque ele adora coco. Meu marido é louco por coco. Ele é português, mas ele gosta muito de coco. Então, tá feito. Já deixe o seu like pra mim nesse vídeo. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária. E vamos agora para a receitinha deste bolo aqui que ficou delicioso. Vou começar colocando os meus ingredientes secos. Eu vou colocar a farinha de amêndoa, 250 gramas. 40 gramas de coco ralado seco sem açúcar, 100 gramas de adoçante, estou usando xilitol. Acrescentei também 20 gramas de farinha de coco e agora eu dei uma misturada aqui nos meus ingredientes. Falta só acrescentar aqui o fermento em pó que eu vou pôr agora. Foram 15 gramas de fermento em pó. Agora eu vou misturar bem aqui os meus ingredientes secos e vou colocar os ingredientes líquidos. Vou usar aqui 4 ovos inteiros. Vou misturar aqui também na minha massa. E vou continuar colocando os ingredientes líquidos aqui do meu bolo. Vou usar também aqui, ó, leite de coco, 200 ml de leite de coco. E 80 ml de óleo de coco. Esses são os ingredientes líquidos do meu bolo. Agora é só misturar tudo muito bem com a espátula, que a massinha do bolo já está formada. Aqui eu tenho duas assadeiras de 25 por 17 que eu coloquei papel manteiga no fundo aqui das minhas assadeiras e vou dividir aqui o meu bolo nessas duas assadeiras. Vou colocar metade em uma e metade em outra. Dividi a minha massa em duas assadeiras e vou levar para assar a forno pré-aquecido, 180 graus. Depois eu falo quanto tempo ficou no meu forno. Acabei de tirar aqui os meus bolinhos do forno. Eles ficaram já estão assadinhos. Eu coloquei a 180 graus e eles ficaram no meu forno por 25 minutos. Já estão assados. Agora eu vou esperar eles esfriarem completamente para desenformar. Vou fazer um recheio de coco para o meu bolo. Aqui eu vou colocar uma xícara de água nesta panela. Vou acrescentar 50 gramas de adoçante, eu tô usando xilitol. E vou levar minha panela no fogo para essa água ferver. Vou colocar aqui 100 gramas de coco seco ralado sem açúcar. Aqui eu tenho 2 gramas de goma aguar. Vou misturar aqui no meu coco. 100 gramas de coco, 2 gramas de goma aguar. Pode ser goma xantana também, quem não tem goma aguar. Vou misturar aqui. Vou reservar. Depois que a minha aguinha com o xilitol, com o adoçante ferver, eu vou misturar o meu coco e vou mexer. Vou acrescentar também a baunilha, o coco. Vou acrescentar a baunilha e o coco, vou misturar bem e por último eu ainda vou acrescentar o creme de leite. Ó, minha água aqui já está fervendo. Eu vou acrescentar aqui a baunilha, 1 colher de chá de extrato de baunilha. Deixar ferver mais um pouquinho. Vou deixar a água ferver mais um pouquinho para a calda engrossar um pouquinho mais.
Não vou deixar em ponto de calda de pudim, mas vou deixar um pouquinho mais grossa. Ó, as bolinhas já abaixaram aqui um pouco, já abaixaram bem aqui da minha caldinha. Agora eu vou misturar o coco com a goma guara aqui e vou mexer. Misturar bem aqui para o coco se incorporar aqui na minha caldinha e vou acrescentar o creme de leite depois. Vou acrescentar o creme de leite, 200 ml de creme de leite, uma caixinha, e vou mexer bem o meu recheio e deixar cozinhar um pouquinho. Agora eu vou mexer aqui e vou cozinhar por 2 minutos, até o meu recheio ficar bem incorporado. Agora que eu desliguei o fogo, eu vou acrescentar 200 ml de leite de coco. Neste meu recheio ainda vai o leite de coco. Eu desliguei o fogo e acrescentei 200 ml de leite de coco aqui também neste recheio. Só que eu pensei que eu tinha filmado, mas não apareceu aqui na filmagem. Mas aqui depois que desliga, acrescenta 200 ml de leite de coco, coloca aqui numa vasilhinha, cobre com filme plástico e deixa esfriar para depois rechear o bolo. Não esqueça do leite de coco, 200 ml. Assim por causa que eu coloquei extrato de baunilha. Bom, esperar esfriar e vou montar o meu bolo. Ó, desenformei aqui um dos meus bolos. Agora eu vou fazer a montagem dos meus bolos. Vou colocar um plástico, porque depois eu quero desenformar o bolo daí. Então eu vou colocar um plástico aqui na minha assadeira, a mesma assadeira que eu assei os bolos. Vou colocar aqui o meu primeiro bolo. Assim. Eu vou molhar um pouco a massa do meu bolo. Aqui eu tenho leite de coco, e um pouquinho de leite de amêndoa, um pouquinho de leite de coco e um pouquinho de adoçante xilitol. Umas 20 gramas de xilitol e umas 100 gramas de leite de coco e umas 100 gramas de leite de amêndoa. Bebida de amêndoa. Eu vou molhar um pouco aqui o meu bolo, que eu quero um bolo um pouquinho mais molhadinho. Tá grossinho assim por causa do leite de coco. Fazer uns buraquinhos pro bolo, pro líquido entrar mais no bolo, o bolo ficar mais molhadinho. Também não vou molhar muito, porque esses bolos são muito delicados. Então, se molhar muito, eles vão quebrar muito. Já tá bom. Vou deixar aqui o bolo absorver um pouco aqui do líquido, antes de colocar o recheio de coco aqui por cima. O bolo já absorveu quase todo o líquido. Agora eu vou colocar o meu recheio de coco aqui cremoso no meu bolo. Meu marido ama coco e é o aniversário dele. Então, por isso que eu tô fazendo esse bolo. Eu quis fazer de coco porque é o que ele mais gosta aqui de recheios e de bolo. O que ele mais gosta mesmo é coco. Então, é o aniversário dele, tem que ser o recheio que ele mais gosta. Ele não faz low carb, não. O bolo é low carb, mas ele não faz low carb. Mas eu não faço mais... Dificilmente eu faço doce assim, que não seja low carb aqui em casa. Então, o bolo dele também vai ser low carb. Só quando é aniversário, assim, do Pedro, que é uma festa para os amiguinhos dele, da escola, alguma coisa assim, aí eu faço bolo que não seja low carb, mas pra gente comer mesmo aqui em casa, eu só faço sobremesas low carb. Gente, o recheio, vocês vão provando, ver se precisam de mais, se gostam na doçura que tá, ou se precisa de mais algum pouquinho de adoçante. Então, aí é do gosto de cada um. Eu coloquei no meu recheio 50 gramas. Pra mim ficou bom, não ficou muito doce não. Ficou assim um doce bem suave.
Ó, tem bastante recheio já no bolo. Agora eu vou colocar o outro bolo aqui por cima. Aqui o outro bolo. Vou apertar um pouquinho. E vou molhar também este bolo aqui. Agora eu vou cobrir o bolo aqui com plástico e vou levar ele para geladeira por umas 3, 4 horas. É bom fazer num dia, colocar na geladeira, rechear e cobrir no outro. Então já tá recheadinho, já tá coberto aqui o bolo. Eu vou levar ele para geladeira e depois eu vou fazer uma cobertura para esse bolo aqui de aniversário do meu marido. Vou fazer uma cobertura para o meu bolo de mascarpone com creme de leite. Que eu tenho 45 gramas de adoçante, estou usando xilitol. Vou colocar aqui o mascarpone, 250 gramas de queijo mascarpone. Vou colocar uma caixinha de 200 ml de creme de leite bem geladinha e vou bater. Aproveite agora que eu tô batendo aqui a cobertura do meu bolo para se inscrever no meu canal e para deixar o seu like, porque esse bolo é maravilhoso, vocês vão amar. Tirei o meu bolo aqui da geladeira e vou tirar o plástico. Ficou na geladeira por umas 3 horas. E agora eu vou cobrir o meu bolo com o chantilly aqui com mascarpone. Vou cobrir de forma bem simples mesmo. Só passar mesmo a cobertura em cima e nas laterais e vou colocar coco. Porque o meu bolo é de coco, então é coisa bem simples aqui. Usei aqui o bico 1M aqui da Wilton e fiz aqui uma decoraçãozinha pitanga. E aqui no meio eu vou colocar o que sobrou do recheio do meu bolo. É a sobra do recheio aqui que eu usei no bolo, recheio de coco. Vou colocar aqui neste meio. Depois eu vou salpicar coco por cima. Coloquei aqui no meio aqui dessas pitanguinhas que eu fiz com a cobertura. Aqui por cima o recheio que eu usei no meu bolo. E agora eu vou colocar um pouquinho de coco ralado aqui por cima. Não vou cortar o bolo agora, mas depois, se eu não filmar quando o meu marido estiver cortando, eu coloco pelo menos uma foto do bolo para vocês no final do vídeo, porque o bolo é do aniversário dele, então ele que vai cortar depois. Mas, como eu disse, se eu me esquecer, porque às vezes eu me esqueço de filmar, mas eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos uma foto para vocês no final aqui do bolo cortado, para vocês verem como que ele tá por dentro. Quando ele cortar, eu vou mostrar para vocês. Se eu me esquecer de filmar, eu vou, porque o meu filho chega empolgado da escola e quer cantar parabéns pro pai, e já corta o bolo, ele já corta, já serve pra gente. E às vezes eu não me lembro de filmar. Vou tentar me lembrar de filmar ele cortando. Se eu não lembrar, eu coloco pelo menos uma foto de uma fatia de bolo para vocês verem.
Agora chegou a hora de experimentar aqui o bolo. A gente já cantou parabéns pro meu marido, ele já cortou, já colocou aqui no prato pra gente. Ficou maravilhoso. Ó, meu filho aí comendo o bolo e adorando. Ficou realmente gostoso, bem recheado, com bastante recheio. Ficou sensacional. Olha só, molhadinho, gostoso, fofinho, com bastante recheio. Este foi o meu vídeo de hoje desse bolo aqui, low carb de coco, bem recheado, delicioso, que eu fiz para o aniversário do meu marido. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Olá!